Meu amigo, minha amiga, mais uma vez estamos aqui diante das Sagradas Escrituras e eu gostaria muito de que você fosse edificado pelo Espírito Santo através dessa série de reflexões da Palavra do Senhor. Hoje o texto em questão é Apocalipse capítulo 3, do verso 14 ao verso 22. É uma última carta. A carta da igreja de Laodiceia. Alguns estudiosos das Escrituras vai dizendo que cada uma das 7 igrejas representa um período também da igreja de Cristo ao longo desses 2000 anos depois da ascensão de Cristo. E que a igreja de Laodiceia seria muito do reflexo da igreja dos últimos tempos, dos últimos dias. Uma igreja com grandes chances da apostasia. Uma igreja que, mesmo em tempo de apostasia, o Senhor Jesus possa alertar para que os fiéis permaneçam fiéis, os santos se tornem mais santos ainda. Ele começa dizendo a essa igreja, a igreja de Laodiceia, como ele é uma testemunha fiel. Testemunha, a palavra testemunha, sempre que está escrito no Novo Testamento, é uma derivação da palavra grega mártire, aquele que morre pelo depoimento que tem a prestar, pela verdade que carrega, pelo sermão que carrega, pela fé que professa. Então Jesus ele se apresenta como testemunha fiel, logo não é qualquer testemunha. Por que ele apresenta-se dessa forma? Ele diz a essa igreja que ele conhece as obras dessa igreja. Ele sabe que essa igreja ela não tem nenhuma obra fria, nenhuma obra quente. É uma obra morna. E o morno não é o frio que está esquentando. O morno é o quente que está tornando-se frio. E desse tipo de obra é a obra que o Senhor mais reprova. Porque se está frio, vamos aquecer. Mas se está morno, é algo que foi perdendo a sua quentura, o seu fervor, a sua potência máxima, a sua total entrega, o seu ápice. Então no versículo 16, ele diz assim, sendo que você está morno, não está quente nem está frio, eu vou vomitar da minha boca, eu vou botar para fora. E Jesus, ele não deixa, posto na sua boca, ele não deixa que entre, que engula essa composição que está na boca, porque uma vez que ele faz a ingestão, isso torna-se parte do corpo. Como algo que você come, que ao ingerir, ele vai se tornar em propriedades do corpo daquela pessoa da qual fez a glução. Então Jesus fala, não, eu não vou querer que esse tipo de conteúdo apresentado, morno, sem vida, faça parte da propriedade do meu corpo que tem vida. Então eu estou prestes a vomitar. E o que ele diz como testemunha é que ele vê essa igreja no versículo 17 dizendo que é uma igreja rica, que é uma igreja que nada falta. Mas o Senhor, como uma testemunha fiel, que tem a verdade, ele fala assim, você não sabes que você é um desgraçado, um miserável, um pobre, cego e nu. Veja que se essa não é uma verdade um tanto dura de ser ouvida. Imagine uma testemunha fiel declarando esses tipos de adjetivos ou esse tipo de comportamento do qual ele viu, ele testemunhou numa igreja que dizia ser rica e que nada faltava. E no versículo 18, ele me parece preocupado, porque desistiríamos facilmente dessa igreja. Eu e você, olhando para essa igreja, falando, ponto, está decretado. Vamos descartar esse tipo de igreja, uma arrogância sem fim, para dizer que é uma igreja rica, é uma pessoa abastada, que nada lhe falta. Ok, não quero esse tipo de arrogância do meu lado. Pelo contrário, isso me dará fortes dores de cabeça.
Mas ele fala, não, eu vou aconselhar a você. Você só dá um conselho a alguém que você aposta. Você só dá um feedback a alguém que você acredita que possa vir a melhorar. Eu vou aconselhar a você, igreja, assim diz o Senhor, a igreja de Laodiceia, que de mim compres ouro puro, aprovado, refinado pelo fogo, para que então assim, com esse ouro, você possa dizer que você é rico. Vestes brancas, para que você, quando vestir, não apareça a tua vergonha e a tua nudez. Que unja os teus olhos com colírio, para que vejas, porque ela era uma igreja que estava vivendo numa cegueira espiritual. Versículo 19 é uma declaração tão profunda, cheia de amor, e me parece antagônica com tudo que eu estou vendo, porque há um salto amoroso de graça, de favor, de até misericórdia do próprio Cristo para com essa igreja, diferente das outras. Se você olhar, é uma igreja que o mestre está decididamente interessado em fazer com que ela mude de vida, mude de rota. Ele diz assim: eu repreendo e castigo todos quanto eu amo. Gente, ele amava a igreja de Laodiceia. Sendo do jeito que era, ele amava essa figura emblemática, esse ser arrogante, esse ser que parecia ser melhor do que os outros, esse ser que, sabe, era morno, que ele não ia nem ingerir, ele estava para vomitar. Ele ama, ele diz que ele repreende todo aquele que ama. Vai, seja zeloso com isso. Trate com zelo o amor de Deus. Trate com cuidado o amor de Cristo. E se arrependa-te. Versículo 20, ele diz assim, olha: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Vamos analisar uma porção de coisas extraordinárias neste único versículo. Porque ele está do lado de fora querendo entrar. O colocaram para fora, gente. Por quê? Não tinha mais espaço lá dentro da casa, lá dentro do coração. Por que cargas d'água? Será que foi muito entulho ou foi muita riqueza? Será que foi muita festa ou foi muito luto? Será que foi coisas boas demais ou coisas ruins demais? Que tendo uma ou outra, estava cheio, lotado o interior, que foi posto Cristo por lá de fora. Mas ele está batendo. Se alguém, a despeito do que tenha lá dentro, ouvir a minha voz, ou seja, não considerar as coisas que estão dentro de si tão importantes a ponto de ter a atenção desviada e assim ainda, lá no fundo, perceber que estou batendo, ele conseguir abrir a porta. Eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. A ceia para Jesus é o melhor que nós tivermos. E o melhor que nós temos para Deus não é o melhor que nós consideramos que seja, é o melhor que Ele considera melhor. Porque diante do Senhor existem coisas que eu acho que eu posso entregar a Ele, como Saul disse que poderia entregar o melhor dos amalequitas para oferecer em sacrifício. Samuel fala assim: rapaz, é melhor obedecer do que sacrificar. Mas em contrapartida das multidões de riquezas que Saul iria oferecer para Deus, e Deus não aprovou as inúmeras riquezas que eram do exército inimigo, o Senhor Jesus fala da oferta de uma pobre viúva que ofertou uma única moeda. Então, o melhor para Deus não é o melhor que eu acho que é o melhor segundo os parâmetros dele. E com esse melhor que ele quer cear conosco. Cearei com ele e ele comigo. E sabendo que o Senhor tem uma ceia para nós, outra coisa que eu acho extraordinário nesse texto é que o Senhor
ainda sabe o nosso endereço. Ele olhou e foi lá na porta certa, no número certo, no endereço certo e bateu na porta. O Senhor tem o meu, seu endereço. Mesmo que estejamos mornos, arrogantes, prepotentes, envernados, enfurnados dentro da nossa casa, com as portas fechadas, lacradas, seladas, e não queremos receber ninguém, nem o próprio Jesus, ele tem o nosso endereço e ele vai bater na nossa porta. E ele está à porta do seu e do meu coração, batendo através dessa palavra. Se nós abrirmos, ele vai cear conosco. Ele termina dizendo: ao que vencer, eu vou conceder que sente comigo no meu trono. Veja que graça é essa. Nenhuma outra igreja lhe ofereceu esse galardão, essa oportunidade. Ele ama a igreja de Laodiceia. Diga o que quiser dela. Fale o que quiser dos defeitos dela. E o próprio Jesus, como fiel testemunho, é o único que pode fazer isso. Mas eu vou permitir que assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei no trono com meu Pai. Maravilhoso isso, maravilhoso, né? Poderia-se ter alguma chance para a igreja de Laodiceia? Poderia ter alguma chance para um pecador como eu? Para um pecador como você, como a gente? Poderia. Essa é a melhor mensagem do Evangelho. Poderia. Que Deus nos abençoe a abrir essa porta e Ele entrar e cear conosco. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Deus te abençoe, muito obrigado por você ter acompanhado essa série de estudos simples, mas eu espero que o Espírito Santo fale ainda mais no seu coração. Amém?